Bom, vamos lá. Vamos falar sobre campo vetorial conservativo, tá? Então, o que é um campo vetorial conservativo? Ele é dito conservativo, um campo V é dito conservativo quando ele é o gradiente de alguma função, para alguma função de valores reais. Né? E nessa questão ele fala um pouco sobre isso, ele já explica, já dá a definição do que é ser conservativo, e ele vai dar alternativas e você vai ter que dizer se esse campo ele é conservativo ou não. E se ele for, você tem que mostrar quem é esse vetor, quem que é essa função tal que o gradiente dá esse próprio vetor, tá? Então, ó, a questão A que eu vou colocar aqui, vou colocar a questão A, deixa eu aumentar aqui minha caneta, é o seguinte, ó, V, xy, igual 6x mais 5y e mais 5x mais 4y j, ok? Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dessas componentes aqui, desse vetor, né? Pego essa primeira componente aqui que está indo na direção do vetor do izinho, né? Vetor unitário i. E eu tenho a segunda componente também aqui, só que na direção j, ok? Eu vou dividir ele em duas partes, ó. Vou pegar a funçãozinha e deixar aqui, 6x mais 5y. E vou integrar em função de x, primeiro. Fazer uma integração em função de x. E calcula aqui, né? A integral de 6x em função de x vai ficar 6x² sobre 2. Mais a integral de 5y, né? Eu tenho 5 vezes y, o y, quando eu estou integrando em função de x, ele é uma constante. Então, vai ficar com 5xy. 5xy. Corta esse 6 com esse 2, vou ficar com 3x² mais 5xy. Ok? Próximo, eu vou pegar a próxima componente lá, que está na direção de j, e vou escrever aqui. Vai ficar 5x mais 4y, e vou integrar em função de y. Ok? Então, vai ficar 5x integrando função de y, vai ficar 5xy, né? Porque o x ele é uma variável não, ele é uma constante quando eu estou integrando em função de x. 4y, se eu for integrar em função de y, vai ficar 4y² sobre 2. Corta esse 4 com esse 2. 5xy mais 2y². Ok? Então, observa, está repetindo aqui, está repetindo ali. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui. Na verdade, eu vou pegar essa função aqui. Ó, tá vendo que tá repetindo 5xy em cima e 5xy embaixo? Então, eu não vou colocar duas vezes 5xy. Eu vou pegar só essa partezinha que não tem na minha outra equação e vou escrever uma equação só, né? Uma função só. Um vetor. 3x² mais 5xy mais 2y². Escrevendo dessa forma, agora eu vou analisar. Eu vou ver se esse vetor, do jeito que ele está aqui, eu vou observar se ele atende, né, a definição. Se quando eu derivo ele, calculo as derivadas parciais, eu vou ter exatamente esse primeiro cara e esse segundo cara aqui. Né? Quando eu derivo em função de x, eu tenho que encontrar isso. E quando eu derivo em função de y, eu tenho que encontrar esse cara. Ok? Então, ó, derivando isso aqui em função de x, eu vou ter, né, que a derivada de 3x², cai o 2, vai ficar 6x, mais 5xy derivando em função de x, vou ficar com 5y. Então, sim, tá caindo naquele primeiro termo lá, caindo nesse primeiro termo. E então, tá tudo ok. E aí, quando eu derivo
2y², isso aí é constante, né? Então, vai para zero, ok? Se eu for derivar em função de y, isso aqui vira zero, isso aqui fica só 5x, e isso aqui vai ficar 4y, né? Que dá exatamente a segunda parte do meu vetor. Então, sim, qual é a nossa afirmação? Sim, esse cara, ele é um campo vetorial conservativo. Por quê? Porque ele é o gradiente de alguém, de uma função. Que função é essa? Essa função é f de x, y igual a 3x² mais 5xy mais 2y, tá? F de x igual esse cara. Ok, então agora vamos pegar um outro cara aqui. Qual que é a próxima? V de xy. Vou pegar outro cara agora. V de xy igual a x e y i, na direção i, mais y e x na direção j. Direção de j, ok? E aí eu quero saber se esse cara, se esse campo vetorial, ele é conservativo ou não. Eu vou fazer a mesma ideia lá, vou integrar essa primeira parte aqui que está junto com i, eu vou integrar em função de x. Vai ficar... Calma aí, que minha caneta não tá me ajudando. Vai ficar integral de x e elevado a y i não, dx, né, na verdade. Dx. E vou integrar em função de x. A integral de x e elevado a y, esse e elevado a y, ele é constante nessa integral. Porque eu não tenho nada nele que está dependendo de x. Né? Então, eu posso integrar só o x. Então, vai ficar x² x² sobre 2, e o e elevado a y ele vai repetir aqui porque ele é como uma constante, tá? Outra coisa, gente, nessa minha solução aqui, tem uma constante geral, né? Aqui, tá faltando uma constante geral. Mais um certo k aqui, uma constante, tá? Enfim, porque quando eu derivar aí, vai zerar essa constante e tal, então vai ter uma constante para estar aparecendo aí, tá? Essa constante, ela surge dessas integrais que eu tô fazendo também, né? Poderia ter colocado aqui uma constante. Ok? Mas enfim, fica só o alerta. Tá, então integrando isso aí em função de x, vai ficar x² sobre 2 e elevado a y. Ok, agora vamos para a próxima. Ó. Integral agora da segunda parte, que é o y e elevado a x. Y e elevado a x. E elevado a x dy. Então, ó, de novo, o e elevado a x, ele é constante aqui, porque eu estou integrando em função de y, e aí eu vou integrar só o y, vai ficar y² sobre 2 vezes o e elevado a x. Ok? E, bom, é isso a resposta. Agora a gente vai analisar, ok, se eu somar essas duas funções, né, porque observa que não tem nada repetindo em cima, nada repetindo embaixo, então, assim, para eu ter uma equação, para eu ter uma função tal que, quando eu derivo ela, dê esses dois caras, um com e elevado a y, o outro com e elevado a x, eu teria que somar essas duas respostas que eu encontrei, né? Teria que ser isso aqui, ó. x² sobre 2 e elevado a y, mais y² sobre 2 e elevado a x. Tá? Eu teria que somar essas duas partes e analisar. Agora vamos analisar. Vamos ver se quando a gente faz as derivadas parciais, se vai dar esses caras aqui, ó. Se vai dar esses caras. Vamos analisar. Então, ó, derivando essa função, essa f de xy,
f de xy. Se eu derivar ela em função de x, o que vai acontecer? Cai esse expoente, né? Vai ficar 2x sobre 2, e elevado a y. O e elevado a y é uma constante nessa derivada, mas repete esse cara aqui, y quadrado sobre 2, a derivada, e vai derivar esse cara aqui, ó, e elevado a x, que vai ficar o próprio e elevado a x. Tá? Então, observa o seguinte, quando eu derivo em função de x, eu tinha que ter esse resultado aqui, ó. Eu deveria ter este resultado, né? Ó, e uma parte, ok, tudo bem, dá esse resultado. Se eu cortar aqui, dá 2, vai ficar x, e elevado a y, só que fica com esse resto aqui, que não aparece lá na minha equação principal lá, né, na minha função principal, no campo vetorial, não aparece esse termo, né? Então, assim, não dá para escrever ela como gradiente de alguém, ok? Então, não. Então, a resposta dessa letra B aí, não, ele não é um campo vetorial conservativo, tá? Porque eu não consigo escrever ele como gradiente de uma outra função, ok? Então, é isso, gente.